Olá, bom dia. São 3 horas da manhã precisamente. Estamos aqui gravando mais um vídeo de blusa, como eu prometi a vocês. Fiquei envergonhado de ter. Mariano me fez uma surpresa. Eu estava fazendo algo do cotidiano, trivial, e ele gravou o vídeo e eu fiquei sem blusa. Prometi que a partir de agora teria mais cuidado. Então estou aqui, mais composto. Não se esqueçam, por favor, de se inscreverem no canal. O canal está crescendo muito. Mariano alavancou de tal maneira que praticamente dobrou o número de visualizações. Mas não conseguimos dobrar ainda o número de inscritos. Então, os visualizadores, aos visualizadores, peço que se inscrevam. Segundo pedido, que doem R$ 10 através do Pix, através da minha agência bancária, do TED ou do DOC. Isso ficará no rodapé de cada vídeo, no lugar dos comentários. Vamos voltar. Nós estávamos aqui. Então, vamos voltar a este ponto, né? Nós estávamos falando que o batismo de Jesus foi recusado porque ele era ungido do céu, desde o céu, e João sabia disso, mas a palavra tzedaka, hebraica, entendida por João como tzadek, que vem de sidik, então fez com que João cedesse. Isso dizíamos a vocês. Mas agora eu vou dizer a vocês que isto aqui está no que em Cabala se chama o plano de A, Si, A. Então nós estamos aqui nesses conceitos e no batismo de Jesus no Jordão, no plano de Asiá. Eu levei 25 anos para sair desse plano de Asiá, ou seja, deste mundo que nós estamos vendo, composto de matéria tectônica, e me elevar até ao plano de Yetzirah, 25 anos. Então, sair deste mundo onde João está batizando Jesus no Jordão, como eu estou aqui dentro dessa sala, eu levei 25 anos para sair de Asiá, plano da matéria tectônica, para o plano de Yetzirah, fazendo duas coisas, usando dois métodos. Um dos métodos é a meditação, a mais comum, foi por aí que eu comecei, a meditação budista, e me libertar de todo tipo de forma. Eu não sei se vocês sabiam, mas aquele Buda gordinho que vocês estão habituados a ver é pura fantasia. Aqui está um desenho de Buda, como ele de fato morreu. Puro osso, carne, osso e pescoço, porque ele jejuou de tal maneira que ele praticamente suicidou-se. Então, essa é a verdadeira estátua de Buda, e não aquele gordinho, tá certo? Então, utilizando a meditação budista, não vou procurar outra figura, fui aos poucos me libertando da forma. Foi difícil, porque a forma é sedutora. O mundo de Asiá é sedutor. E então, para me libertar da forma, principalmente das formas femininas, levei 25 anos. 25 longos anos para me libertar da forma. Como? Simplesmente fazendo os exercícios necessários para, através da meditação yogi, chegar ao plano de Yetzirah.
ao plano de Yetzirah, ou seja, o primeiro grau de abstração. Depois, não era suficiente. Era necessário eu ir ainda a outro grau de abstração maior. E aí apareceu, a porta se abriu. E eu fui para o plano de Azilut. Meu Deus, Azilut é o primeiro. Yetzirah. E agora? Eu estava na minha cabeça há pouco tempo. Azilut e Yetzirah, Azilut. Bom, agora vamos deixar que chegue à minha mente. Então, o terceiro plano, de cima para baixo, Beriá veio. Quando a gente não pensa, vem. Então, mais 25 anos para chegar ao plano de Beriá. 50 anos, portanto, para fazer um exercício que me levasse deste fato concreto do plano de Asiá, portanto, para um plano de abstração, Olam e Yetzirah, e outro plano de mais 25 anos para chegar a outro plano de abstração, o mundo de Beriá. E mais 25 anos para consolidar esse processo e chegar até a contemplação das essências, que é o que hoje eu consigo fazer, não sem certa dificuldade, que é o plano de Azilut. São 4 planos, Olam, mundos. Hoje, eu tenho condições, encontrei a porta, de me transportar de Asiá para Yetzirah, de Yetzirah para Beriá e de Beriá para Azilut. Não estou dizendo com isto que vocês precisarão desse tempo, porque aquele que pode tudo em todos é capaz de fazer com que vocês, de hoje para amanhã, ou em uma semana, façam isto. Eu estou dizendo a minha experiência. E pela minha experiência, para poder ultrapassar o que aqui está representado como um portal, pelo menos eu tinha marcado esse portal, aqui está representado como um portal. Então, para ultrapassar esse portal, que é uma maneira de dizer que consegui sair do plano do visível para o plano do invisível. Então, o difícil são atravessar os portais. Aqui nós temos o que vamos mostrar a vocês. De um plano para outro há um portal. Cada portal tem um guardião. Cada guardião impede você de passar, a não ser quando você se qualifica. Então eu tive que me qualificar para passar de Asiá, esse mundo de matéria tectônica, o nosso universo, chamado simplesmente matéria. 25 anos, a porta se abriu. O guardião do portal, chamado Anjo Negro das Iniciações, me deixou passar. Eu havia me qualificado. Em quanto tempo? 25 anos. Continuei tentando. E de novo o portal se abriu. E eu passei de Yetzirah para Beriá. Agora a palavra veio sem problema. 50 anos, então, gastos. Mas eu precisava ir além. Eu precisava ir ao quarto plano. E aí, mais 25 anos, mas aí já foi mais fácil. O portal se abriu pela última vez. E eu passei para o plano de Azilut. Assim foi a minha história. Não quero dizer que será a de vocês. Hoje, com relativa facilidade e com a permissão dos mestres, então é mais ou menos fácil sair de Asiá, que é o plano que nós estamos, para Yetzirah,
esse é fácil. De Yetzirah para Beriá é mais difícil, e de Beriá para Azilut é ainda mais difícil. Assim aconteceu comigo. Não estou dizendo que é o método que acontecerá com vocês. E o que é que aconteceu então? Então, eu percebi, através de um processo simples, que tudo se resumia a algo extremamente simples. Esse algo extremamente simples está representado aqui no livro de Shimon HaLevi, e seria: o plano de Azilut é representado por um ponto, entidade indefinível, imaginária, como a estrela anã branca do plano da ideia do Big Bang. Então aqui está o todo um, o uno, aquele que contém tudo, que gera ao redor de si uma segunda projeção de si mesmo, e que em seguida gera ao redor desta uma terceira projeção de si mesmo. Então, são três projeções. O ponto, que é indefinido, não tem definição, é uma figura geométrica abstrata praticamente, o ponto não é nada, mas ele gera uma primeira figura, que é a projeção dele mais larga, e depois uma terceira projeção dele mais larga. Essa foi a primeira concepção que eu tive. Se vier de lá para cá, tanto faz. Então, o ponto pequenininho aqui no centro, agora é representado de fora para dentro como sendo o que contém tudo, e contém dentro de si todas essas realidades. Podemos partir, portanto, do ponto gerador, que vai produzir, né, a projeção de si tríplice. Primeiro, então, a primeira projeção, depois a segunda projeção e depois a terceira projeção. Essa foi a primeira concepção a que eu cheguei. Isso é o imanifesto. Pode ser representado de outra maneira. Essa é uma maneira de representá-lo. Pode ser representado de outra maneira. De uma maneira relativamente simples. Essa segunda maneira, que é muito comum, eu cheguei a ela através de outro tipo de meditação. Não daquela meditação budista, mas através da meditação chamada Merkabah, que é a meditação cabalística, representada aqui pela carruagem de fogo. Mais difícil. A meditação yoga é relativamente fácil. A meditação cabalística é mais difícil. Mas eu queria chegar aos planos superiores. Quer dizer, cada plano supõe um grau de abstração, onde você vai eliminando a matéria, eliminando o conceito, eliminando o raciocínio, eliminando a ideia, até chegar ao pensamento puro. Hoje eu consigo, não sem alguma dificuldade, chegar à contemplação das essências, ou seja, Azilut. Eu chamo a isto, esse processo, eu digo que acontece no Evo. Para mim, a palavra Evo significa no sempre, que pode ser substituído pela palavra eonas, no sem tempo, no hiperespaço, que é uma analogia, no espaço que não é espaço, no tempo que não é tempo, mas que nós analogicamente temos que chegar a isso. Estou fazendo uma revisão para que nós cheguemos de novo aqui. Chegamos aqui. Agora eu estou fazendo um break e dizendo que para chegar aqui eu tive que fazer esse caminho para ter certeza. E aí estou descrevendo qual foi o processo que eu fiz. Então, hoje, aos 75 anos, eu tenho a possibilidade de 4 graus de abstração. O primeiro, o pensamento.
Quer dizer, isso que eu sei que eu estou vendo não é a verdade, é a realidade. Por isso, Morfeu diz a Matrix, é uma frase fantasticamente verdadeira. Bem-vindos ao deserto do real, porque a realidade é um deserto. Ninguém sabe o que é. A ciência busca, 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 e quanto mais busca, mais buscas e mais perguntas se multiplicam. Então, para evitar essa multiplicação de perguntas, eu fui direto ao mundo das essências. Direto é uma maneira de dizer. Eu quis, desejei, me apaixonei para atingir o plano de Aziluth, o plano das essências, para que eu não ficasse preso na ilusão, Maya. Vejam bem, vou pausar novamente e vou dizer: este foi o processo que aconteceu comigo. Mas, como diz Paulo, aquele que pode tudo em todos, pode levar você desta noite para madrugada, são 3h30, para amanhã a fazer todo esse processo. Para ele nada é impossível. Então, não estou menosprezando nenhum de vocês. Entendam bem isto. Eu estou descrevendo o que aconteceu comigo, o que não significa que é o que acontecerá contigo. Comigo foi assim. Mas se você daqui a 2 horas, a 3 horas, a uma semana ou a um mês fizer esse processo, eu considerarei plenamente natural. Porque ele pode tudo. Ele pode abrir todas as portas, todos os portais. E aqueles portais que eu abria a cada 25 anos, só se abriam para mim a cada 25 anos de estudo, meditação, simbolizado por essa porta. Tem várias portas em vários livros, mas essa foi uma fácil essa aí. Então, para vocês, pode se abrir em 1 hora, em um momento de intuição. Portanto, entendam bem, longe de mim achar que vocês terão que fazer isto, porque o professor Marlanf fez isto, e então é assim que se faz. Não é isto. Assim eu estaria menosprezando vocês e me dando uma qualificação, uma condição que não é verdadeira, porque eu não sou diferente de ninguém. Estou apenas dizendo que pode acontecer como ele determinar. O guardião dos portais, chamado Anjo Negro das Iniciações, negro porque não é visível, mas ele está lá, e só se passa pelo portal quando ele sabe que você se qualificou, barrava a minha passagem. Eu levei 25 anos para me libertar de quê? Já disse para vocês, da matéria, da forma. Eu sou, desde criança, fascinado pela forma. Sou artista. Pintei muitos quadros de mulheres belas, nuas. Admirava, fui muitas vezes ao Museu de Arte Moderna, de Museu de Belas Artes, para admirar quadros, esculturas de belas formas, femininas. Mas, para chegar, aqui está outro portal, que interessante. Encontrei sem querer. É apenas um símbolo. Aqui está outro portal. Esse portal aparentemente não tem nada, não é? Pois tem. Aqui está um anjo, chamado Anjo Negro das Iniciações. Ele está aqui. Ele impede tua passagem. Por mais esforço que você faça, não consegue passar se ele não deixar. E ele conhece tudo. E ele conhece você. E você tem que se qualificar. Essa é a palavra usada por Vincent Piob. Achei maravilhosa. Qualificação. Se você não tiver qualificação, não passa. Sua mente embrutece. Você faz o esforço que quiser. Pode fazer ficar magrinho, feito Buda, naquela estátua, naquela imagem que eu mostrei dele, que é a verdadeira imagem de Buda, e não aquela imagem gordinha, porque ele fez tanto jejum, ele se privou tanto de água, comida e de tudo mais,
que ele chegou a isso. Essa é a verdadeira imagem de Buda. Parem, portanto, de imaginar aquele Buda gordo, que aquilo ali é uma fantasia, é uma ficção. Olha aqui, pele e osso. Não comia, não bebia, portanto, suicidou-se. Não é a minha via, não é o meu caminho. Embora o budismo seja respeitável, não serve para mim. Para o cristão, eu vivo como qualquer outro ser humano. Jesus se misturava às multidões e vivia como uma pessoa comum. Foi gerado de maneira extraordinária. Nós cremos, por obra e graça do Espírito Santo. Foi nascido de maneira extraordinária. Ele não passou pelas vias normais porque ele não desvirginou Maria. O Papa estabeleceu um dogma no qual Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Portanto, imaculada. Logo, ele não saiu pelas vias normais. O parto do qual nasceu Jesus não foi um parto comum. Maria não deu os vagidos que a mulher comum dá quando vai ter uma criança. Essa é a fé da tradição patriarcal monoteísta que eu professo. Então ele saiu como ele entrou no cenáculo, de portas fechadas, os discípulos fechados com medo. Assim ele saiu, para não quebrar aquele privilégio que Maria conseguiu pelos méritos dele, ser sem mácula, sine macula concepta. E então, ele não seria ele que iria macular a concepção daquela que nós chamamos imaculada. Então, o nascimento de Jesus não foi como as novelas geralmente retratam, então não tem nada a ver com o parto comum. E, como eu disse, começando pela meditação budista, eu comecei pelo yoga, e depois, como cabalista, eu enveredei pela meditação cabalística, representada por essa carruagem de fogo que é chamada Merkabah. E aí consegui acessar os 4 planos. De Asiá, que estamos aqui, a Matrix, passei para Yetzirah, de Yetzirah para Beriá, de Beriá para Azilut. Levei quanto tempo? Praticamente 75 anos. Então, só tem 42 anos que eu consegui chegar ao plano de Azilut, ou seja, o último grau de abstração. Sabe o que é um grau de abstração? É simples. Vamos dar um exemplo. Você pensa e você sonha. Quando você está com os olhos abertos e olha para o mundo, você está vendo o real. Bem-vindo seja ao deserto do real, mais uma vez. Mas isso aqui é ilusão, Maya. Não sabemos o que é que temos diante dos olhos. Quanto mais os cientistas procuram saber, mais perguntas surgem. Quanto mais eles respondem a perguntas, mais perguntas surgem e se multiplicam. E eles jamais chegarão ao resultado final. Não vão chegar jamais. Porque está provado que a realidade é uma informação. Isso foi cientificamente comprovado por 5 equipes de astrofísicos. Tudo é feito de informação. O universo é pura informação. Então, como vamos encontrar essa informação? Como vamos captá-la? Como vamos decodificá-la? A ciência, nesse momento, não tem a menor noção. E é esse o Deus verdadeiro. Pura informação. Por isso não tem rosto, não tem efígie, não tem imagem, não tem figura. Por isso foi tão difícil, e por isso os judeus e todos os povos idólatras tinham que fazer uma figura, uma imagem, para poder ver e ter uma noção de que aquele era o seu Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e verdade. Ou seja, segundo a ciência moderna, essa frase de Jesus quer dizer, é uma informação. Assim como é uma informação que eu estou recebendo pelos meus olhos, é uma informação que vocês estão recebendo pelos vossos ouvidos, é uma informação que eu estou sentindo o ar do ventilador que está refrigerando o meu corpo. Tudo é informação. E a informação é a essência
de tudo que existe. E essa informação só se chega a ela na sua pureza no plano de Azilut. E aí, quando eu consigo chegar lá, quando os mestres me permitem, não é com tanta facilidade, ainda tenho certa dificuldade, mas chego. Eu chamo de a contemplação das essências. A informação é a essência de tudo. Está em tudo. Foi assim a minha caminhada. E aí, agora de cima para baixo. Então, do mundo de Azilut vem a informação, que no mundo de Beriá se torna informação, que no mundo de Yetzirá se torna formação, e que no mundo de Asiá se torna ação. Então, são 4 maneiras da informação ir se manifestando, e o infinito e manifesto, o Ain Sof Aor, se tornar visível diante de nossos olhos. Então, meu método foi assim que eu fiz. Vejam bem, não estou depreciando ninguém, nem achando que vocês levarão 42 anos para chegarem até o que eu consegui, para passar pelos portais. Aquele que tudo pode, poderá fazer você, né, conseguir em 1 minuto, em 1 segundo, em 1 instante. Eu estou dizendo a minha experiência. Dito isso, para que vocês não estejam pensando que eu estou me arrogantemente colocando acima de vocês, né? Não gosto que me digam seguidores do professor Marlanf. O meu canal não tem seguidores, tem visualizadores. Detesto essa palavra, não me chamem, não digam que eu tenho seguidores. Quem tem seguidores são os fundadores de religião. E no meu canal, a gente une ciência e fé. Portanto, não há seguidores. Não é uma religião, é uma metafísica, é uma ontologia, é uma gnosiologia. Sou gnóstico porque sou cristão heterodoxo. E então, bem aclarado que não estou menosprezando nenhum de vocês, e que se algum de vocês disser para mim, conseguir, professor Marlanf, chegar ao plano de Azilut em 1 semana, eu vou pô-lo à prova. Eu vou pôr você à prova, porque para mim, no meu método, a evidência, a prova material, aqui eu tenho um lápis, uma caneta piloto que escreve, e com a qual eu estou fazendo essas palavras, ela é a prova material de que eu tenho algo que escreve. Então não basta palavras. O mundo está cheio de palavras. A quantidade de livros que se escreve é infinita, praticamente. E o homem pode escrever milhares de coisas e essas coisas não serem verdadeiras. Para mim, o critério da verdade é a evidência. E a evidência é a materialização, é vamos dizer assim, o objeto, a coisa, res, não verba, a coisa e não palavras, nem scripta, nem verba, nem falada e nem escrita. Eu vou exigir de você. Se você disser que tem, em princípio eu acreditarei. Mas você vai deitar na minha cama, no meu sofá, e você vai me acompanhar numa viagem para a gente chegar aos diversos planos. Se você me acompanhar, aí eu direi, você chegou. Terá que se provar. Porque em magia, tudo é comprovável. Bem, agora estamos aqui dizendo como foi que nós chegamos aqui, passando por isto e chegando finalmente a isto aqui. E é este o assunto nosso. Mas tivemos que abrir esse parênteses e explicar durante 29 minutos e 30 segundos para dizer a vocês qual foi o caminho, qual foi o método e como foi que eu consegui chegar à contemplação das essências. Agora, pode ser representado também pelo delta. É comum.
A representação pelo delta. A representação pelo delta vai nos levar até a tzedaka, vai levar até o batismo de Jesus. Sabedoria, poder e bondade, Pai, Filho e Espírito Santo, luz, vida e amor, inteligência, vontade e memória. E o que é que faz? O delta é a representação do imanifesto. De novo, partindo de um ponto, esse ponto se une a um segundo ponto, traçando uma linha. Esse ponto se une a outro ponto, um terceiro ponto, traçando outra linha. E esses dois pontos se unem, traçando uma terceira linha. Então, com 3 pontos, que a assinatura maçônica é seguida sempre deles, para simbolizar que o maçom acredita, crê em Deus, mas não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, disse Jesus. Vós adorais o que não conheceis. A minha intenção é levar vocês a conhecer o que adoram e adorar o que conhecem. Esta figura, que é a representação geométrica do infinito em manifesto, ela se, como também aquela circular, ela se projetou para baixo. Ela criou uma projeção de si mesmo, que é o losango. Eu fiz aqui mal e porcamente. O losango, ou seja, o delta, vamos parar, projetando-se para baixo, criou o losango. Ó, o losango é um delta para baixo. Por quê? Porque o losango, o delta para baixo significa o imanifesto que se manifesta. Então, o imanifesto, por um transbordamento de bondade, se manifestou, criando. Mas aqui não já eram 3? Como foi que aconteceu 3? Por geração. A Igreja Católica mantém, nesse ponto, a tradição patriarcal monoteísta. O Pai gera o Filho, o Pai e o Filho geram o Espírito Santo. E isto sempre foi assim. Portanto, ele não muda. Ele não muda porque sempre foi assim. Eu estou descrevendo por etapas, por uma questão de metodologia. Mas acontece isso, é assim, pereonas, para sempre, no evo, no sem tempo, no sem espaço. Então vamos imaginar agora o delta, está bem entendido? Para falarmos de Deus, teremos que usar analogias. A primeira analogia é o pensamento, que é o primeiro grau de abstração. Pelo pensamento você tem noção do que é abstração. O pensamento é impalpável. O sonho, você quando acorda não sabe se foi verdade ou não foi mentira, até que você cai em si, desperta e percebe que no sonho você não viveu a mesma coisa. Se morreu no sonho, acorda vivo. Como eu sonhei que era esfaqueado e quando eu, apavorado, acordei, eu estava vivo. Então, o sonho e o pensamento são manifestações de Maya, da ilusão, mas são o primeiro grau de abstração. É através do pensamento e do sonho que vocês saberão que saíram do mundo de Asiá e estão no mundo de Yetzirah, primeiro grau de abstração. Isso todo mundo pode fazer. Agora, manter-se o tempo que quiser, no pensamento que quiser, focado, se chama concentração da atenção. Isso é difícil. Esvaziar a mente completamente e não pensar em nada, ou pensar em nada, é outro exercício de concentração, que através de yoga também consegui. Você é capaz de pensar em nada? Você é capaz de esvaziar a mente e ela não conter nenhuma forma? Se você já conseguiu um ponto à frente, já deu um passo. Esvaziar a mente e pensar em nada é um grau de... é um passo adiante no caminho dos planos superiores, do Zolan. Então, o pensamento é o primeiro grau de abstração,
mas que você prove que para que controla o pensamento, você tem que pensar no que quer. E quando eu digo aos meus alunos, pense no que deseja, não pense no que deseja. Pense no que você quer que aconteça e acontecerá. Não pense no que você não quer que aconteça. Eles dizem, isso é difícil, professor. É difícil, mas não é impossível. Então, aqui estamos de novo de volta. Então, o delta, que significa o imanifesto, o infinito imanifesto, o Ain Sof Yaor, Ain Sof Yaor, então ele se projeta para baixo. Ao se projetar para baixo, ele cria. Aqui o processo é de geração, olha a diferença. O ponto gera outro ponto. Esse segundo ponto, unido ao primeiro, cria uma das potências divinas. Outro ponto é gerado aqui pelo primeiro e cria outra potência divina. Finalmente, esses dois pontos se unem e geram outra potência divina. Diferentemente do que vai acontecer quando o delta virar para baixo. Quando ele virar para baixo, ele vai se transformar num losango. E o losango agora não é o mesmo processo. É uma criatura. Por um transbordamento de bondade, então o infinito e manifesto decidiu se manifestar. E se manifestou fazendo uma criatura, a mais perfeita de todas, que os rabinos chamam de Reshit, a mente. Resh vem de Rosh, cabeça. Como o hebraico não tem palavras abstratas, é a palavra que eles usam em Bereshit, né? Em Reshit, então, cabeça passa a significar a mente. E os cientistas astrofísicos também já fizeram outra descoberta, que é que tudo no universo é mente. O universo é uma grande mente e as galáxias funcionam como nossos neurônios. Estamos chegando lá? Estamos. Aqui nós vamos pegar agora a última coisa para fechar os 40 minutos. A geometria sagrada. O livro é Geometria Sagrada e aqui nós vamos mostrar de uma maneira bela, bem feita, aquela coisa mal feita que eu mostrei ali para vocês. Então aqui nós teremos a figura, aqui é um fractal, então a geometria impera, por isso na maçonaria o G é de geometria. Então nós temos aqui, de uma maneira perfeita, o losango. Vocês vejam que esse losango, então, dividido ao meio, é uma pirâmide de cabeça para cima, como está aqui, e uma pirâmide de cabeça para baixo. Ela se projeta. Aqui está ele de novo. Aqui agora está dividido. Aqui não, aqui está dividido verticalmente, aqui está horizontalmente. Então, é essa a figura que significa a criação. Então, o imanifesto se manifestou. O incriado criou. E essa criatura é chamada pelos rabinos Reshit, que quer dizer a mente única. O primeiro, primogênito, e o único, unigênito. Essa é a tradição patriarcal monoteísta do deserto. Estou passando para vocês aquilo que eu professo, a forma de gnose que me foi revelada, que me foi ensinada. Então, essa parte aqui de baixo, Reshit, nós cristãos identificamos como Yeshu, erroneamente pronunciado Yeshua. Mas, no meu anel, eu trago Yeshua porque é uma construção artística feita por Saint Alvide, Papus e Saint-Martin, para dizer que Yeshua é Javé redimido. Ou seja, o Shin entra no meio do Ie, que é Iod-Re, afastado, separa-se o Val-Re e o Shin entra no meio. E assim o Shin, como é Reshit, ele entrando em Yavé, redime Yavé. Yavé, então, deixa de ser uma criatura cruel e sanguinária e passa a ser um ser bom. Mas não deixará jamais de ser o hermafrodita. Jamais deixará de ser bipolar, como nós. Ele é luz e sombra. No primeiro dia Deus disse, Fiat Lux, vou repetir, faça-se a luz. E a luz se fez. Mas não se acende uma luz sem projetar uma sombra.
é o que eu posso fazer aqui, ó. Se eu pegar este livro e colocar agora entre o foco de luz e o livro, um outro livro, você verá uma sombra. Impossível acender uma luz sem projetar a sombra. Javé é isso, luz e sombra. E nós somos isso, luz e sombra. Essa teoria foi perfeitamente e magnificamente exposta por Carl Gustav Jung, um dos meus mestres. E aí, a partir daquela figura, que era o losango, então o I manifesto, aqui está também da mesma maneira, mas só que o I manifesto aqui com um traço vertical, aqui está o losango com traço vertical e aqui está o losango com traço horizontal. A figura que nós queremos é esta, é o I manifesto, o delta, manifesto, tornado manifesto. Aqui o Ain Sof Yaor, inteligência, vontade e memória, sabedoria, poder e bondade, luz, vida e amor, e o que mais vocês quiserem. A tríade. E aqui nós temos a criatura. Diferença entre o imanifesto e o manifesto. O manifesto é criado. O imanifesto é incriado. O imanifesto se produz por autogeração. E o manifesto se produz por criação. Então, é assim que nós, martinistas, entendemos que o imanifesto, o Ain Sof Yaor, El, ou Eli, na terminologia de Martinez de Pascali, gera Yeshu, que ele chama Yeshua, mas a pronúncia não é essa, é Yeshu, porque Yeshua quer dizer Javé salva, e Yeshu quer dizer Salvador, e é ele o Salvador, porque quem morre na cruz não é Yeshua, não é Javé que salva, não é Javé que morre na cruz, é Yeshua. Pronto. Então chegamos agora ao porquê que Yeshu, que é Reshit, tinha que se tornar material, tinha que se materializar, tinha que se tornar carne, tinha que descer do mundo de Asiá para o de Beriá, do de Beriá para o de Yetzirá, e para o de Yetzirá, onde fica o mundo de Javé. Javé domina esse mundo, o paraíso está aqui, e de lá nós fomos expulsos, porque nós fizemos uma melequinha. Nós podíamos ter criado, mas não podíamos ter criado da forma como criamos. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Vou chegar aqui de novo, mas estou indo devagar. Estou dizendo como foi que isso me foi revelado. Por que é que isso me foi dado? Por que é que eu tenho dados? E esses dados aqui são concretos. Eu tenho o papiro que o Dr. Langdo encontrou? Tenho, não, né? O Museu Britânico tem. Onde Sankuniaton dá a lista dos reis sumérios e lá aparece a palavra Sidik. Então, isso não é somente improvável, é fato, né? Nós temos o santuário monoteísta da Babilônia, onde Sidik oficiava. Ele se transportou para o monte, ele viajou para o Monte Sião antes de Abraão, 400 anos, e lá usou o nome de Sadeque, que vai ser descrito pela Bíblia como Melquisedeque, e lá ele fundou a ordem de Maleque de Sadeque. Chegamos ao ponto. Chegamos então a Asiá. Então Jesus, saindo de Azilut, que é a essência, passou pelo mundo da substância, depois passou pelo mundo da formação e depois pelo mundo da informação, ou seja, informação, melhor assim, informação, formação e ação. Jesus passou, vindo de lá, ele veio pelos quatro. Os rabinos o chamam de Reshit, nós cristãos o chamamos de Yeshu. Yeshu Natsiri, e os rabinos israelenses o chamam assim. A forma Yeshua é dos judeus messiânicos, e foi proposta por Áquila, o prosélito, como terminando em Ain, o que seria um absurdo,
porque aí dizia que foi Javé que foi pregado na cruz. Ora, Javé não podia ser pregado na cruz. Ele é imortal, não morreria. Então, quem morreu na cruz por nós foi Jesus de Nazaré, foi Yeshua Natsri. El tampouco poderia morrer por nós. Então, nem foi El quem nos salvou, ele providenciou. Nem foi Javé, também providenciou. Mas quem morreu foi o homem Jesus. Por isso Paulo diz, há um só mediador entre os homens e Deus, Jesus, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Porque quem morreu na cruz foi ele. Pronto, agora chegamos a Tzedaka, portanto, chegamos ao mundo de Asiá, onde Reshit, ou Yeshu, passa pelos planos cada vez mais densos, menos sutis, até chegar finalmente ao plano de Asiá. E em Asiá, ele vai manifestar-se como Yeshu e vai querer ser sacerdote da ordem de Melquisedeque. Chegamos agora ao nosso ponto. O que João podia dar a Jesus era a unção sacerdotal da ordem de Melquisedeque. Tudo isso temos comprovação. Tudo isso temos provas materiais, que é o que caracteriza a minha gnoseologia. Não falo gratuitamente. Res non verba. Fale, mas prove. Apresente as provas materiais. Né? Já dissemos a sobejo que o professor Langdon descobriu o papiro de Saint-Cognaton, que o professor Charles Marson encontrou Salem, as ruínas de Salem. Já dissemos que o Monte do Templo, hoje, foi a primeira habitação de Sadek, que usou o título de Malek Sadek. Então, chegamos de novo ao ponto que nos interessa. O que é que Jesus foi fazer quando pediu a João Batista, seu primo, que lhe batizasse no Jordão? A unção sacerdotal, diz o padre Frederico Dattler, que não está aqui disponível. Porque, como pertencente à tribo de Judá, ele não podia ser sacerdote. Mas se ele não fosse sacerdote, não poderia presidir a Santa Ceia, não poderia oferecer-se em sacrifício na cruz do Calvário, como sacerdote, vítima e altar, não poderia revogar a lei de Javé, porque aí já não foi como sacerdote, mas como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, se vocês entenderam, então perceberam que era necessário fazer essa revisão, porque está lá no início dos meus vídeos, mas pode ser que você, que está sendo meu visualizador, esteja pegando agora. Então, eu estou fazendo essa revisão para dizer a você como é que eu cheguei aqui. Se você entendeu, és bem-aventurado. Se não entendeu, estuda mais. E assim terminamos esse vídeo. Então, Jesus vai pedir a João a unção por água da ordem sagrada de Malek Tzadek, chamada comumente de Essênios. E João, relutante, depois aceita, aí já explicamos isso. Porque a palavra tzedaka, que Jesus diz é necessário que se cumpra tzedaka, justiça, faz assonância com o jebuseu tzadek. E João entendeu que era uma chave maçônica de tzedaka, para que ele entendesse que era tzadek. Era necessário reconstituir o sumo sacerdócio da ordem do tzadek, porque os dois consanguíneos tinham morrido. E o fundador da ordem, Siddiq, é quem aparece no papiro que o professor Langdon encontrou nas ruínas de um templo monoteísta da Babilônia. Chegamos então ao ponto de onde partimos. Fiz esse vídeo para fazer uma recapitulação, já que eu, sendo professor, gosto de de ser didático, de usar a pedagogia, porque eu sei que vocês não têm tempo de estudar, alguns poucos têm, outros não. Nem todo mundo é como Ney Farias e Mariano Soltis, que tem tempo para estudar, para pesquisar. A maioria de vocês não tem. Então eu tenho por hábito fazer revisões, repetições, e essas repetições não é porque eu sou gagá e não me lembro de que já disse isso. Está lá nos meus primeiros vídeos. Mas se você começou por esse vídeo, ou pelos 3 vídeos atrás, aqui está uma recapitulação.
que eu acho que foi feita a contento. Dou meu trabalho por encerrado nesse vídeo e estamos de novo de volta às margens do Jordão com João Batista batizando Jesus. Aos 50 minutos, encerrarei esse vídeo esperando que eu tenha cumprido o meu trabalho e tenha me feito compreender. Até o próximo.